Aconteceu uma vez com o Filipão. Ele era técnico do Cruzeiro e naquela época ele passou no Cruzeiro em Lá atrás. Lá atrás, não 2000, nessa segunda, 2000. 2002. 2001. Entre 2000 e 2002. 2001 e 2002. O Sorin estava sendo convocado pelo Peckerman. Depois o pessoal, se for mesmo o Peckerman, estava sendo convocado. E vivia-se, você passou por isso também, a escalação do Cruzeiro, o Filipão segurava o máximo possível, a escalação você pegava com os jogadores subindo para o campo de jogo e o Benessi entregando aquela escalação ou pregando lá na parede. E a gente pegando e falando a escalação com os jogadores subindo. E havia uma dúvida, né? Ainda não tinha essa regra de 1 hora antes. Não tinha. Até tinha. Tinha, mas não era não, obrigado a não, comprar. não se pagava multa. Né? Não se pagava multa. Acho que era até meia hora, se eu não me engano. Depois Isso, só que ele divulgava era 15 minutos e tal. E ele mandou fazer tinha uma passagem entre o vestiário e a sala de aquecimento no Mineirão, que era um vidro transparente. Ele mandou colocar um adesivo azul para ninguém ver aqui, porque o pessoal via quem passava para poder fazer o aquecimento. E aí o Sorin estava naquela dúvida se jogaria ou não para ser poupado, porque o técnico da Argentina havia pedido. E o Filipão é mais grosso que papel de enrolar prego, né? Aí ele chegava, aquela coisa que chegava, podia perguntar o técnico à beira do gramado. Eu fui lá, Filipão, tá o Sorin entrando em campo e a dúvida se ele jogaria ou não. Ele tá tranquilo, ele pode jogar? Ele falou assim, eu não sei, pergunta pra ele. Ele falou assim, mas você que é o técnico, você que escala. Aí ele... Porque esses camaradas, quando você... Aí ele só fez aquela boquinha de parábola assim, ó, para baixo. E aí... Assim, essa boquinha dele é característica, né? Aí fez aquela boquinha de parábola assim e ficou sem resposta, porque não esperava que um mequetrefe magrelo, novo, tava com o quê? 20 e poucos anos de idade. Esse tem 20 anos exatamente, você está com 44, 24. 45. Então, um magrelo de 20 e poucos anos, cabeçudo. Aí fez assim e ficou assustado de alguém chegar e fazer, porque todo mundo chegava e baixava. Né? Quando ele falava, eu saía para lá e eu vou crescer em cima do cara. Então, ele não fez mais isso. E sempre depois, quando perguntado, eu nunca fui de fazer a pergunta que o camarada seja desrespeitoso do trabalho dele, sempre atento ao jogo. Alguns técnicos, depois eu vou fazer um parênteses sobre esses técnicos, como Emerson Leão, Luiz Felipe Scolari, Celso Rotti, Vanderlei Luxemburgo, atenha-se, é uma dica para vocês que estão começando agora, que todo quer ser repórter e setorista, atenha-se ao trabalho que o cara faz em campo. Esqueça o que o seu comentarista fala na cabine. Você pode até fazer uma pergunta dentro do que o seu comentarista falou, mas atenha-se ao que ele fez dentro de campo. E aí ele vai te responder, numa boa. Agora, se você for começar a ser igual o bando de Zé Planilha que tem aí, começar quer explicar a pergunta, você vai tomar. Zé Planilha é bom demais. Porque tem... Eu dei 4 chutes, agora o Cruzeiro. Porque o camarada... É a ciência do futebol. Porque o Zé Planilha hoje, que ele vai para a pergunta... E muitos dos repórteres de outro estado, de São Paulo, eles gostam de explicar a pergunta e quer mostrar que sabe futebol e entender de futebol. Nós tivemos um caso do Silvinho, quando era técnico do Corinthians, o cara tentou fazer isso, o Silvinho deu uma nele. Então, atenha-se o que aconteceu dentro de campo. E aí ele vai te explicar. O torcedor não quer saber se o sujeito foi no terceiro terço do campo, se passou o pente na bola 5 vezes, se ele ocupou o espaço, se ele performou. Ele quer saber o que o camarada fez. E os comentaristas também têm que ver isso. Né? Porque o cara pega o planilho, mas é só ouvir hoje o Gerson, canhotinho de ouro, e o Apolinho, o Washington Rodrigues. Eles falam tudo o que aconteceu no jogo sem ter planilha nem nada. Você tem uma leitura completa do jogo. Estão já octogenários, né? O Gerson é demais. O Gerson é sensacional. Pois é, mas assim, perdoa-me, não é discordar, mas é fazer um adendo. Quantos anos esses caras têm de futebol, Silmar? Quantos o quê? Anos de futebol tem Apolinho e Gerson. Sim. Mas aí eles entendem isso. E hoje, com essa ansiedade, eu quero mostrar que eu sei, blá, 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 acaba metendo os pés pelas mãos. Vai com calma, e aí você consegue fazer isso. E esses técnicos que eu mencionei, se você tenta chegar na coletiva, eu vou fazer graça na coletiva, você vai tomar uma. Vai tomar uma. Lembrei de outro também, Luiz Antônio Venker Menezes, Mano Menezes. Eu ia citar aqui, mas... Então,
vá dentro do que aconteceu no jogo, que você sempre será respeitado. E mesmo que você dê dentro do que aconteceu no jogo, você apertar mais um pouco, ele vai te responder numa boa. O Luxemburgo uma vez foi na Globo fazer uma palestra lá para a equipe de... Sim. Uma conversa, um bate-papo. Os profissionais, tá certo? E era uma conversa, era um bate-papo, até para estreitar as relações. Tá? E ele falou que era um grande problema, principalmente dos comentaristas, e aí também os repórteres estavam lá, é que os caras iam para o jogo já com a ideia do que ia acontecer, e aí no comentário e nas perguntas, eles faziam de tudo para comprovar a tese deles. E tem isso mesmo. Isso existe até hoje. Tem isso mesmo. Então foi muito legal o que o Luxemburgo falou, porque a gente começou a refletir. Cara, é verdade. Vamos deixar acontecer a coisa para depois fazer a pergunta. É meio puxando de orelha. Ele ficava decorando a pergunta no espelho, né? Uma coisa, por exemplo, é quando você está... Mas eu já vi a repórter fazer isso. Você prepara isso muito. Às vezes uma matéria... Pode ser até do dia a dia, mas uma matéria especial. E a gente que escreve, que tem uma matéria, quando você precisa de uma aspa do cara falando aquilo, mesmo mais ou menos concordando com você. Isso é fácil. Você pergunta aqui, como é que tá o futebol hoje? Você sabe o que o cara vai falar, cara. Você já deixa a matéria pronta para encaixar aquilo ali, porque você sabe o que o cara vai falar. Agora, quando é isso aí, do jogo... Pós-jogo é outra história. Pós-jogo, ou até o pré-jogo relacionado ao dentro de campo. Isso que você falou, dentro de campo. Como é que você vai encarar o São Paulo amanhã? Pô, você não tem ideia do que o cara vai falar, apesar de que antes do jogo ele não vai te revelar. Mas pós-jogo é isso também. Você quer que o cara fale o que você quer, porra, não vai falar de jeito nenhum. Sabe por quê? Hoje acontece muito de amigos nossos repórteres, eles falam assim, eu gostaria que você falasse isso. Não, mas... não, eu falo o que é o que você quer. Eu gostaria que você falasse isso. Não é assim que faz a pergunta. É uma crítica construtiva. Tem muito isso. Tem muito. Eu gostaria que você falasse tal coisa. Aí eu falo assim, e se eu não quiser falar? Tem o direito dele, mas o cara tem o direito de perguntar. Tem uma coisa que não é criticando especificamente ninguém, não, mas é uma reflexão. Tem mesmo repórter que faz pergunta de 1 minuto. Isso. É um negócio irritante, cara. Porque a gente não quer ouvir o repórter. A gente tem que ouvir quem está sendo O repórter quer mostrar que sabe demais de bola. E que fique claro, a gente não está criticando o colega, não. Como você falou, para reflexão, para debater. Às vezes o cara sente a necessidade de fazer aquilo ali para contextualizar o dele. Eu também não gosto. Sem falar, repete a pergunta 10 vezes só para ele. Não, e também para ele falar que ele perguntou. Tem um amigo nosso que é mesmo falou assim: eu não estava nesse momento aqui, você podia repetir, por favor? Se eu sou treinador. Mas muitos querem simplesmente registrar que estavam na coletiva. Faz a mesma pergunta 10 vezes. Porque essa questão de o camarada pegar e contextualizar a pergunta de 1 minuto e meio, o entrevistado não gosta disso. E ainda mais se o time estiver perdendo, tiver perdido o jogo. É só você ver no gestual do técnico como é que ele fica. Tem que ter sensibilidade, né? Até para entender o momento do entrevistado. Claro.